E assim, pra gente como pai e mãe, né, é desafiador, mas a gente tem que sentar e conversar e falar diretamente as coisas. Porque eu penso assim, do lado, na rua, eles não vão falar do jeito que eles entendem. Eles vão falar da pior maneira. Então, a gente não pode aprender com o pai e com a mãe do que aprender na internet, né? A internet vai ensinar de todos os jeitos, né? Não, às vezes, do jeito que deveria. A associação tem crescido bastante, né? Graças também ao apoio da prefeitura, que a gente consegue, né, crescer também. Mas a nossa luta é diária e estamos bem longe do ideal. Mas é um passinho de cada vez, tá? Vamos chegar lá. Para pagar pelo menos um sorvete, alguma coisa, comprar um presente. Aí fala, nossa, tem que trabalhar mesmo, tem que arrumar. Então, assim, vai chegar. Eu falei, vai chegar a hora que você vai namorar. Mas não precisa ter pressa. Você tá novo, você tá começando agora. Se esforça para estudar, para você ter uma profissão, que ele também quer fazer faculdade, né? Então, assim, é difícil. Porque você fala, se eu deixo namorar, não tenho maturidade também. Ele estava fazendo um curso, inclusive de um projeto, né, no Senac. E aí a gente teve uma reunião com o professor e o professor chamou ele, né, e me chamou para conversar e falou assim, você sabia que o Miguel tá namorando? Eu falei, em casa ele não avisou nada, mas a gente percebe. Eu queria que vocês me respondessem, né, dentro do tema que vocês colocaram, o que é o autismo na adolescência? Eu tenho o Bruno Gabriel, né, de 13 anos, e pra gente tem sido, eu acho que até agora, a fase mais desafiadora. Porque a adolescência em si já não é fácil, né, para um neurotípico, e uma criança atípica já com todas as comorbidades que já vem junto, e a fase hormonal, todas as mudanças, né, tem sido bem desafiador. Então você já tá virando um adolescente, aí ele fica muito bravo. Se falar de bigodinho, essas coisas que ele já tem bem acentuado, assim, ele é muito peludo, ele é muito, perna então, né, ele é muito peludo. Aí você fala, ele fica bravo, mas também não tem vergonha nenhuma não, toma banho com porta aberta, se deixar, sai sem roupa. É engraçado como que eles não têm, né, vergonha de nada, né? É o processo também da maturidade. Meninas, eu vou fazer a última pergunta para vocês. O bate-papo tá ótimo, né? Por mim eu ficava mais e mais tempo. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a associação de vocês. Agora, enfim, a gente conseguiu a sede, né? Estamos aí para inaugurar. Uau! Estamos recebendo as doações, estamos montando a casa, né? Por isso que eu vi você postando. Para poder inaugurar o mais rápido possível. Na casa, no momento, de acordo com o nosso estatuto, a gente ainda não pode pagar os profissionais, então nós vamos estar fazendo, focando no acolhimento das mães, principalmente das mães. Dos pais também, mas principalmente das mães. A gente fala, as pessoas brigam com a gente, vocês falam mãe. Não, gente, é todo mundo, é família. É que a gente acaba focando um pouco mais, né, na mãe, para trazer essas mães de volta, né? Tem muita mãe no fundo do poço, tem muita mãe se afastando. Tem muita mãe que não se reconhece mais. Então a gente precisa unir elas de novo, fazer elas se reconhecerem, fazer elas terem um tempo útil de fazer algo útil, de se descobrir de novo, né? Fazer coisas rentáveis, voltar a ter uma renda, aprender coisas novas, estar com a gente, né? Quando a gente se junta, né? É sempre risada. É uma terapia, né? É uma troca de experiência, é um entendimento de eu também passo por isso, sabe? É aquele de falar assim, você não passa sozinho, eu também tô passando. E a questão, já que, né, o Josafá fez uma pergunta mais avançada. E a questão dos pelos, como que vocês fazem? Vocês têm orientação com o psicólogo ou vocês mesmos? Não, o Kaique ele voltou a passar psicólogo agora por causa da questão de não querer crescer, né? Então tá complicado, mas questão de pelo, assim, ele não tira, não quer que tire nada. Se for passar barba, essas coisas pra fazer, ele não deixa. Mas quando eu levo ele pra cortar o cabelo, eu consigo que limpem a sobrancelha dele, que é muito grande. Essas coisas eu consigo. Com relação às outras coisas, pra ele tanto faz, tá ali. Tá tudo normal. Para o adolescente que tem autismo, né, para ele poder entender aquilo, mas vale a pena. A gente percebeu uma mudança assim drástica quando ele fez 13 anos, e ele percebeu,
E foi Ai, que interessante legal. que ele percebeu em duas questões, assim, ele se descobriu autista, apesar de sempre saber que ele era autista, ele sempre falava sobre isso, mas ele se descobriu de uma outra forma, se sentindo diferente. Foi uma questão que a gente percebeu, dele, às vezes, a gente usa um termo assim, às vezes ele usa o autismo como uma muleta. Por exemplo, ele não quer fazer alguma coisa dele, mas você esqueceu que eu tenho autismo? Espero. Se acontece, eu não fico sabendo, porque ele não me conta. Aí que tá a questão, né? Até que ponto isso é bom, né? Porque tem a questão de uma criança de nível 1 e ela perceber tanto o bullying que ela, né, entra numa depressão, chega em casa mal, não quer mais ir pra escola, e ele não percebe. Então, pra mim, isso, se tiver acontecendo, ele não tá sendo. Mas isso eu acho uma coisa boa, assim, quando o autista é assim, porque minha menina também não percebe nada. Então, é bom, né, porque eles não sofrem. Tranquilo que isso vai passar. Talvez piore um pouco, talvez, mas a gente tá junto, né? Porque às vezes não tem esse acolhimento em casa, não tem com a família, ou o marido já foi embora, ou, né, tá a briga dos dois lados brigando por causa daquele laudo. Então, o que a gente vai fazer com a sede é o acolhimento dessas mães, trazê-las de volta perto da gente, e as mães de laudo recente, dar uma luz, mostrar o que tem que fazer, dar um acolhimento ali. Então, nós teremos profissionais voluntários, psicóloga, nutricionista, psicopedagogo, que vai estar ajudando a gente nesse primeiro ano de acolhimento com as mães.